Olá, seja muito bem-vindo a mais um EmpowerCast. Eu sou Flávia Lorenzetti e você já sabe, esse podcast é o podcast que traz mais do mesmo, mas sempre de uma forma diferente para você ouvir, talvez com um ouvido diferente hoje, de uma voz diferente também. E lembra, no canal tem episódio lá no canal Flávia Lorenzetti no YouTube. Toda terça-feira às 11, episódio novo no canal. Você encontra lá o EmpowerCast. E lembra que todo dia às 6h30 da manhã também tem pré-treino no Spotify. Aquela mensagem para você já começar seu dia. E bora lá, que hoje eu recebo... Gente, estava tendo aqui um back maravilhoso. Já maravilhoso. Foi o podcast. É tipo isso, já começamos quase um podcast. Vou ter que fazer o segundo agora. Ele começou a carreira dele no mercado corporativo. Ele teve uma passagem marcante pelo setor financeiro. E em 2016, ele fez uma virada estratégica e fundou uma produtora audiovisual. Com o tempo, expandiu a sua atuação para comunicação e branding, criando uma empresa de comunicação integrada. Em 2023, lançou seus programas de mentoria, ajudando líderes e empresários a se posicionarem com força no digital e influenciarem seus mercados com autoridade. Eu recebo hoje, com muito prazer, Rodrigo Barcelar. Muito obrigada. Obrigada a você por estar aqui, contar Prazer essa história. Enorme. Já começamos aqui nos bastidores. Sempre eu falo que o podcast começa antes do podcast. Isso é verdade. Não é? É verdade, o esquenta é sempre melhor. Desculpa, o esquenta gente. É bom, mas era tudo muita informação confidencial. Mas a gente vai trazer algumas coisas aqui. Só um pouquinho, bem pouquinho. Conta, primeiro de tudo, da onde começou toda essa história? Quem é o Rodrigo Barcelar? Por que essa virada? Só pra gente começar. Olha, eu sempre fui um jovem inquieto, amante da arte, amante da arte visual. Eu lembro quando eu era criança, eu via filme e ficava, nossa, você viu a cor do filme, a textura? Aí as pessoas olhavam pra mim e falavam assim, oi? Como eu falava, assim? não. Você não viu o Rei Leão, não? Vi a cor da juba dele. É tipo isso, Sério? É verdade. Então eu ficava vendo o filme europeu e gostava muito de narrativa, gostava muito da construção dos personagens e sempre fui muito encantado com isso. Primeira vez que eu fiz lá Pessoal, hoje vocês não têm mais isso. Antigamente a gente fazia teste vocacional. Tá bom? Quando você não sabia o que você queria fazer, papai e mamãe pagavam para você um teste vocacional. Meu teste vocacional deu comunicação e publicidade, mas eu fui fazer engenharia. Né? Porque papai era engenheiro. Nunca seguia. Papai era engenheiro. Aí fiz engenharia mecânica na UNB. Caraca. E aí tudo se mexe. E eu odeio física. Então, olha, eu adoro piscina, mas eu não gosto de ficar molhado. Então não deu certo. Como assim? Né? Fiquei 2 anos e meio lá. Aí comecei a fazer administração em paralelo, fui fazer administração e já ingressei no mercado corporativo. Então trabalhei na área de TI, trabalhei na área de incorporação imobiliária. Nossa, e depois fui para banco. Aí trabalhei em 3 instituições financeiras grandes, já entrei como líder de unidade de negócio, muito novo. Eu tive uma carreira assim bem rápida, né? E aí com 39 anos, eu saí do banco e falei, vou tirar... Não, saí. Fui desligado, literalmente. Então, eu fui fazer fui tocar uma operação em uma outra cidade, que era o Rio de Janeiro, e eu não tive uma adaptação cultural. Tá. Então, cara, toda vez que você muda de geografia, você pode ter um impacto cultural, e isso aconteceu, e aí tá tudo certo. Faz parte do business. Você sabe dos riscos. Sim. E aí eu falei, cara, vou para São Paulo. Eu era de Brasília, tinha ido pro Rio. Falei, vou mudar para São Paulo, retirante, botei a mala na cabeça, aluguei um apartamento em São Paulo e vim para cá. Com a cara e com a coragem. Com a cara e com a coragem. E aí eu falei, cara, vou ficar 1 ano sem trabalhar. Vou fazer o tal do sabático. Tava com capital, então comecei a fotografar, que era uma coisa que eu já gostava antes. E eu sempre falava para as pessoas que a fotografia era uma profissão não realizada. Mas eu jamais imaginava que eu ia poder ter um padrão de vida que eu tinha trabalhando numa instituição financeira sendo fotógrafo. Sim. E o padrão foi maior depois, né? Então, quando a gente desenvolveu isso daí. E aí eu vim para cá e comecei a fazer os estudos de fotografia e filmagem e tudo mais, e deu certo. Então, com 2018, eu já estava ganhando o que eu ganhava no banco. Fazendo 2 anos. Fazendo imagem, fotografia, audiovisual e tudo mais, trabalhando com publicidade, com moda e com várias coisas que eu gostava.
E acho que o grande gancho foi, eu já sabia muito bem lidar com as pessoas. Tá. Eu sabia Mas isso é um atender talento cliente. natural. Eu acho que é um talento natural, mas ele estudado, ele é melhor ainda. Tá. A gente tem que parar no Brasil com essa coisa do aprendizado orgânico. Bota o cara lá que ele aprende. O brasileiro é mestre em fazer isso. Agora, bota o cara lá que ele aprende e dá para ele uma educação formal em cima daquilo, ninguém pega ele. Sim. Né? E eu tinha essas duas coisas. Então, eu comecei a estudar muito sobre a parte técnica da fotografia e da imagem, mas eu já tinha uma bagagem de 20 anos atendendo cliente. Tá. Então, acabou, né? E aí, dentro do mercado audiovisual, a parte de atendimento a cliente é muito ruim, em sua grande maioria, e isso virou um diferencial competitivo para mim, e eu consegui deslanchar. 2020 veio a pandemia, e aí veio o mercado dos profissionais influenciadores, que é a influência por autoridade. A gente começou com a influência por entretenimento, depois veio a influência por autoridade. E aí, nesse momento da influência por autoridade, eu falei, tá na hora de fazer um spin-off. Sair da moda e da publicidade e fazer publicidade do empreendedor. Isso já, sua visão, visionário. Já olhei ali e vi que o mercado ia para aquele lado. Conversei com um monte de gente da área de publicidade, todos falaram para mim, não faça isso. Você vai ser maluco. Você vai ser maluco e você vai perder. Toda vez que a gente foge da manada, tende a dar certo, né? Tende a dar certo porque quando eu entrei na publicidade, eu já entrei num momento de ruptura, que veio por conta da rede social. Antigamente eles faziam uma peça publicitária, Flávia, que passava no Fantástico. Sim. E aquilo ficava reverberando 1 mês, 2 meses. Festival de Cannes. Todo aquele glamour da publicidade se trocou por um post que dura 24 horas. Por um lado é uma pena, mas por um outro lado possibilitou que pessoas como eu e você tenhamos acesso ao mundo publicitário, que a gente não tinha, e controle narrativo da nossa história, da nossa imagem, daquilo que a gente quer vender. Esse é um mundo perfeito, porque uma senhora que mora numa cidade de 5 mil habitantes e que faz bordado, consegue vender para a Europa esse bordado dela se ela quiser. Sim, hoje totalmente. Certo? Ao invés de ser explorada por uma loja que vai comprar por R$5 e vai vender por 1.000. É isso aí. Certo? Que ainda existe. E tá tudo bem, também faz parte de um contexto de negócios. Mas isso tende a acabar, graças a Deus. Porque aí você acaba com essa exploração de uma mão de obra que está ali fragilizada, né? E aí você abre mercado e dá o real valor às pessoas. E aí nesse processo, eu fui para esse setor, cara, aí meu faturamento cresceu 8 vezes em 1 ano. Caramba, explodiu. Explodi. Realmente Mas explodi. Isso você nem imaginava. Não imaginava que ia ser tão forte. Rápido. Eu sabia que eu ia ter uma mudança rápida, porque é um mercado novo. Eu era um cara de moda que estava fazendo esse tipo de foto. E não tinha nenhum fotógrafo de moda que foi para esse nicho. Por quê? Porque você vai dirigir pessoas que não sabem posar. Nossa. E para isso você precisa gostar de gente. E é difícil. Não é todo mundo que gosta de gente. Ainda mais no meio artístico, porque as pessoas são mais introspectivas. Né? Eu sou da área comercial, então eu gosto de gente. Eu falo. Né, e me comunico com as pessoas e tal. E aí, nesse processo, eu tinha um baita diferencial, então eu conseguia trazer uma estética de moda para médica, para arquiteta. E houve um momento, galera, e que só você botar uma foto... Saúde. Obrigada, pode deixar, viu? Acontece, ao vivo. E só de você colocar uma foto boa, você já vendia mais. Sim. Em 2020 era isso, 2021 era isso. Nossa, olha, ela cresceu, virou famosa, tal... Hoje já não é mais assim, tá, galera? A foto é importante, é imprescindível, mas a foto ela por si só não faz vender automaticamente. Então a gente foi construindo, acho que esses degraus na comunicação. Na verdade, o mercado foi criando esses degraus e a gente foi se adaptando. Então a gente foi da foto, depois a gente foi para filmagem, depois a gente montou uma agência de publicidade e aí depois a gente veio com a mentoria, que é onde a gente está hoje. E a mentoria, acho que é um momento mágico da minha vida, porque eu consigo agregar na foto e na publicidade. Eu agregava um conhecimento novo. Tá. Na mentoria, eu trago toda a minha experiência corporativa, toda a minha experiência de gestão, toda a experiência do audiovisual e toda a experiência de marketing numa entrega única. É um pacotão, hein? É um pacotão. É um pacotão. É um pacotão. E aí eu acho que eu consigo, hoje eu sinto que eu tô no meu best fit. Sim. Sabe? De entrega para o cliente e de trabalho, propriamente dito. E o que a sua mentoria hoje, com esse pacotão todo, faz com uma pessoa comum? Por exemplo, a Flávia chegou lá para o Rodrigo. Como é que você faz essa transformação? Maravilha. Hoje,
No programa da mentoria, eu só recebo 5 mentorados por mês. Tá. E o cap do meu grupo é de 50 pessoas. A gente está próximo de chegar ao final do cap. Então, fechou 50, para entrar um, tem que sair outro. Né? Os programas são de 12 meses, os contratos, então tem uma renovação. Mas são 50 pessoas, porque a mentoria é individual. Individual, isso não em grupo. Não em grupo. Então, se eu for lá, Flávia foi, comprou a mentoria do Rodrigo, entrou no Seleto As Grupo. sessões são comigo. As sessões Para o são desenvolvimento do seu projeto, todas as sessões são comigo. Você vai ter lá aproximadamente umas 10 sessões comigo. Caramba. Em um ano. Caramba. Tá? Você também tem diferencial. sessões coletivas. Mentoria é individual, coletivo é curso, gente. Não existe mentoria coletiva, existe curso coletivo, existe programas de educação coletivos, mentoria é individual. A sua necessidade não é igual de outra pessoa. É, que na verdade é ali, mentoria, né? Exato, é one-on-one. É que nem você falar, eu tô fazendo terapia. É mesmo? Como é que é? Tem 20 pessoas com a minha psicóloga. Porra, amigo. É a reunião do AA. É grupo de apoio, amigo. Não deixa sua mentoria ser grupo de apoio. Né? Mentoria é individual. E aí você tem ali um desenvolvimento muito forte. Primeira coisa que é importante, Flávia, eu só trabalho com pessoas que já são autoridade na vida real. Então você que tem resultado. É uma pessoa que é uma autoridade na vida real. Você tem suas empresas, você tem resultado, você tem uma trajetória profissional construída. Ah, mas por quê, Rodrigo? Porque hoje eu tenho uma habilidade de pegar e construir uma história para esse negocinho aqui e fazer isso aqui vender. Só que a minha consciência ética não permite fazer isso. Eu vou fazer para você que já tem uma autoridade, que tem uma entrega, que vai ter um BREG, que vai ter um valor social, que vai ter um impacto. Eu posso pegar essa água aqui e transformar num produto. Sim. E contar uma história maravilhosa. Como e vender acontece, essa água né? por R$1.000 para você. Como acontece? E é uma habilidade estudada. Certo? Tem começo, meio e fim. Tem começo, meio e fim. Né? E a gente vê isso no mercado. Né? A gente Sim, vê essas sim. coisas e é tudo estudado. Então, primeira coisa, a pessoa tem que ser uma autoridade na vida real. Tá. 2, ela tem que saber que ela precisa. Tá. Todo mundo fala, Rô, eu quero. Amigo, querer ser rico eu também quero. Agora, você está disposto a fazer o que é necessário? A pagar o preço? Então, assim, tem que ser uma autoridade, tem que saber que precisa. Tem que querer. Entender, tem que querer muito. Porque é um processo frustrante, porque você sai de um local aonde você já é uma autoridade para um lugar onde você não é ninguém. Ai, Rô, mas eu fiz uma live e tinha uma pessoa. Que bom, já tinha uma. É. Pablo Marçal começou com uma também. É isso aí. Só que ele começou há 10 anos. Você está começando agora. Tem uma Como caminhada. você vai estar daqui a 10 anos, né? A questão é... E o terceiro ponto é capital para investir. Sim. Porque você vai ter que investir tempo, você vai ter que ler, que eu vou te passar literatura para você ler. Você vai ter que fazer talvez um ou outro curso online rápido que eu vou te passar. Às vezes eu vejo uma deficiência de uma coisa e tal, eu falo, cara, faz esse curso de 4 horas aqui que custa R$35 na plataforma doméstica que você vai resolver teu problema. Acabou, você vai fazer o que eu falar, entendi. É que as pessoas complicam demais, né? Isso é mentoria. Eu vou dirigir o teu desenvolvimento dentro de um ano. E aí, dentro desse processo, a gente vai entender seus objetivos. Rô, meu objetivo é pegar hoje todo o meu conhecimento e também trabalhar vendendo o meu conhecimento. Ser mentora. Maravilha. Rô, não, meu objetivo é expandir minha empresa. Eu tenho muito capital, eu quero gerar awareness para trazer oportunidades para mim. É outro tipo de comunicação. Rô, eu quero virar palestrante. É outro tipo de comunicação. Rô, eu quero ser a pessoa mais convidada para podcast. Outro tipo de comunicação. Entende que é estratégia, né? Exato. É estratégia. Então, você Uma precisa... comunicação estratégica. Exato. E aí a gente trabalha isso e o processo ele é muito de mudança de crença, né? A gente veio... Tô falando da gente, eu sou mais velho que você, mas... nós somos a última geração analógica no mercado de trabalho. Sim, isso é um fato. Acabou. Nós somos a última, certo? E a gente tem o nosso desenvolvimento... Ele foi muito bom em muitas áreas. Porém, o jogo que a gente aprendeu para monetização e para fazer dinheiro, ele ainda é válido, mas existem novos jogos... Ele é penoso. Penoso? Ele é válido e penoso. E existem novos jogos hoje no mercado que você pode acessar. Certo? Certo. Só que tem o quê? Uma curva de aprendizado.
Como e na tudo, né? mentoria a Como gente tudo. trabalha isso também, que é produtização. Produtização. Como que a gente transforma você num produto? Quanto vale a sua hora? Quanto vale uma palestra sua? Quanto vale a sua comunicação? A gente não estava acostumado a esse mercado. A gente não foi ensinado. A gente não foi ensinado, né, isso, gente? A gente ainda ligava né? de ficha no orelhão. Exato. A gente ligava de ficha no Exato. orelhão, a gente mandava currículo. Mandava currículo. Aliás, a gente foi criada, não sei você, mas a gente foi criado que você tem que arrumar um emprego, você tem que levantar a mão e você tem que ser melhor do mundo pro seu patrão. Exato. Você tem que ser elogiado pelo seu patrão, para quem sabe você conseguir um aumentinho. Sim. Que aquilo ali vai ser seu reconhecimento e aquela vai ser sua vida. E eu acho que esse mundo ainda vai existir muito tempo, porque não é todo mundo que lidera. Sim. É a minoria que lidera. 90% das pessoas no mundo estão dormindo, independente da classe social. 10% está acordada. Concordo. Só que dentro desse 10%, uma faixinha menor é a faixinha que lidera. Talvez a gente tenha a percepção, mas a gente ainda não está numa posição de liderança no sentido de promover mudanças importantes no cenário macro. Isso é liderança. Vamos mais fundo. Governos, posicionamentos, coisas que realmente... Impacto social, por exemplo, você pega lá um cara tipo Tony Robbins, o mestre dos coaches, tá? Eu estava ouvindo uma entrevista dele, ele tem 150 empresas, hoje já é bilionário. 150? E aí ele estava contando num projeto que eles queriam dar 200 milhões de refeições, eles conseguiram dar 1 bilhão de refeições. Isso para mim é liderança. O resto é pseudo-liderança. Ah, eu estou liderando aqui minha equipe, maravilha, você é um mini líder. Sim. Ah, eu lidero uma empresa de 10 pessoas que fatura 100 milhões. Uau! Impressionante o seu resultado, mas qual é o impacto social que você gera? Qual é a sua retribuição para a sociedade? Aqui a gente não está falando de um papo puramente assistencial. Né? Se você abrir a sua câmera e começar a falar como líder, você já está trazendo impacto. Porque tem pessoas que vão se inspirar em você. Sim. E a gente está fazendo isso? Última geração analógica? Não. A maioria não. A maioria não. A grande maioria, eu diria que muito pelo contrário, tá julgando, dizendo que que não é isso. E quem tá julgando tá vendo que tá perdendo uma oportunidade única de fazer dinheiro. E essa oportunidade, ela existe nos próximos 3 a 5 anos. Quem perder essa oportunidade, perdeu. E o que você acha que vem depois? Depois vai vir marca pessoal forte e conhecimento profundo de IA. Quem não tiver um dos dois, tá ferrado. Tá ferrado. Tá ferrado. Porque por que eu vou comprar da sua empresa se uma IA vai fazer o teu serviço? Sim, sim. Não, eu vou comprar da sua empresa porque a IA, não, mas a empresa tem a pessoa, tem não sei o quê, eu gosto da Flávia e tal, e tem conexão, e isso é o que vai segurar e reter cliente. Marca. Para a maioria dos mercados. Marca pessoal e marca corporativa. A Taylor Swift não vai deixar de ser a Taylor Swift por causa da inteligência artificial, gente. Jamais. O Adib não vai deixar de ser o Adib por causa da inteligência artificial. Mesmo que tenham avatares. Posso entrar talvez uma polêmica? Claro, adoro polêmica. Mas aí a gente tá trazendo Taylor Swift, Adib. O que essas pessoas têm? Sim. Resultado. Sim. Hoje eu também vejo o mercado sendo inundado por pessoas que não têm resultado. Sim. Mas que se tornaram ótimos vendedores. Sim. Eles têm resultado em vendas. Mas eles vendem uma falácia. É isso. Né? A gente estava falando um pouco disso aqui antes do podcast começar. Era essa parte que vocês não podiam ver, mas a gente vai falar sobre esse assunto aqui. Gente, todo mercado novo, onde tem dinheiro em abundância, ele é rapidamente ocupado. Todo mundo vem, né? Todo mundo vem. Por quê? Uma coisa que eu aprendi em banco foi o seguinte: não existe crise. O que é uma crise? Crise é uma mudança do fluxo financeiro muito rápida. Ou seja, o dinheiro sai de uma mão e vai para outra. É isso aí. Isso é crise. Certo? Certo. Então, o inverso é o estouro do mercado. Qual é o estouro do mercado? Opa, se abrir um espaço onde a comunicação é valorizada e onde a venda acontece pela comunicação. Quem deveria ocupar esse espaço? Quem tem autoridade no mundo real. Ocupou? Não. Não, parabéns. Os bandidos vieram e ocuparam. Rio de Janeiro, o Estado não ocupa a comunidade. Quem ocupa a comunidade? Os bandidos. O tráfico ou a milícia. É isso aí. Certo? Por quê? Porque tem ausência do Estado. Então você não reclame que tem um bando de bandido no seu mercado porque você, que é bom, não ocupou o espaço que eles estão ocupando.
vai lá e muda. E aí, como é que faz isso pra mudar? Como é que traz o cara pra ocupar o espaço? Tem que ter o desejo de se comunicar. Ele tem que entender o compromisso que ele tem de trazer um mundo melhor. Liderança é isso, gente. A gente traz a liderança para uma coisa muito simplória. Você não acha que o mercado também às vezes leva a liderança muito para você veio de mercado financeiro, para quem gera dinheiro? Eu vejo muita gente falando assim, não, você tem que falar com fulano que ele gera bilhões, mas o que ele está fazendo com esses bilhões? Qual que é o impacto que esses bilhões estão trazendo? Liderança é poder. Não sei se você viu lá o House of Cards. Sim. Tem uma cena que eu acho emblemática, né? Que um lobista fala para ele, você devia vir pro lobby, você ia ganhar muito mais dinheiro. Aí ele... É muito legal porque a interlocução, né? Ele olha pra câmera e fala com você, espectador, né? Ele olha e fala, dinheiro, né? A felicidade dos jovens. Mas o que importa no mundo é o poder. É isso aí. Né? Então, pra mim, a liderança tá ligada ao poder. Então, quando você chega lá e pega um grande influenciador, uma pessoa da música, e ela se posiciona politicamente, muda o voto das pessoas... Ela está exercendo liderança através do poder. O dinheiro é importante? É uma ferramenta de poder? Mas existe um poder que está acima disso, que é o poder da narrativa, do diálogo, da presença. Tem pessoas que não têm dinheiro e mudam muita coisa. Sim. Através da palavra, certo? Você acha que Jesus era influência pobre. É um poder? Há 2000 anos ele está estudando uma ele. Forma de poder? Certo. Certo. O maior poder de todos, né? Certo. Certíssimo. É porque hoje se fala muito de influência, mas não, a influência, mas é uma forma de poder. É uma forma de poder. Eu diria que é a principal forma de poder, porque hoje, Flávia, vamos imaginar um mundo fictício que você tem 1 milhão de seguidores. Tá. Certo? E você pode ter. Olha. Todo mundo pode. É só esperar o tempo suficiente para isso. Aí. Né? Então você tem 1 milhão de seguidores, você tem uma base muito aquecida. Você resolve fazer um spin-off da sua vida. Agora eu vou virar nômade digital e vou fazer aqueles programas de culinária na selva. Adoro ver aqueles programas. O cara vai lá, sai no meio do nada. Pega a comida, cozinha. Você vai transformar isso num business. Porque você tem audiência, você tem cliente. Como funcionava o banco? Abre conta e faz cross-sell de produto. A rede social é a mesma coisa. Abre uma conta, traz cliente, que é base, entende o que o seu cliente quer e faz cross-sell de produto. E você, em algum momento, você já tem, acho que, força suficiente para você ir fazendo spin-offs e experimentos. Ou seja, a mesma ferramenta que vicia pessoas, que emburrece pessoas, é a ferramenta que traz um nível de liberdade para o indivíduo absurdo. Sim. Desde que você saiba usar. Ou seja, a ferramenta em si não é boa nem má. Mas tem um outro lado da ferramenta. Você se tornar o viciado ou que sabe usar a ferramenta ao seu favor. Ou você produz conteúdo ou você consome conteúdo. Escolhe o lado que você tá. Mesma coisa que você falou, a pessoa que vende a hora dela para o empregador. Sempre vai existir. Porque não é todo mundo... E tá tudo bem, são escolhas. Não é todo mundo que está pronto para liderar, não é todo mundo que está pronto para assumir o risco de ter uma empresa, não é todo mundo que está pronto, Flávia. E a gente vive hoje um movimento que vai acabar em breve, que é da maledicência ao empresário. O empresário é o vilão, certo? Quem é empresário sabe que um dia ele não teve salário para pagar a folha do funcionário dele. Muito mais. Às vezes meses sem salário. Isso aí. Às vezes ele vendeu o carro dele para pagar a folha do funcionário que precisava receber no dia 5. É isso aí, mas ele é um demônio. Isso é ser empresário. Mas ele é um demônio, né? Ele é demonizado. Mas ele é demonizado. Agora, quando ele ganha, ele ganha. Por quê? Porque ele também precisa de caixa para quando isso acontecer. Óbvio, como né? não? Porque ele tem que segurar a estrutura. E assim, gente... Pra fazer a estrutura rodar, é assim que funciona. É assim que funciona. Não tem mágica. E aí não é todo mundo que tá afim disso. Que é a mesma história. Não é todo mundo que tá afim de liderar, se expor e falar e colocar as questões. E como é que você consegue identificar isso quando a pessoa vem para você? Identificar exatamente o quê? Identificar que o cara realmente quer ou que ele tá lá falando, não, eu quero te pagar e achar que vai receber tudo pronto no colo. Que ele acha que a partir do momento que eu paguei... É pelas expectativas. Vai acontecer pra mim. Olha, eu vou te dizer que eu tenho uma sorte muito grande de atrair pessoas que já estão muito no ponto. Não é sorte, né? Não é sorte. Mas eu coloco isso aí vira um podcast como sorte pra gente poder trazer
um mito. É isso aí. Né? Faz parte do marketing. Continuar. Então, de ter pessoas que sabem exatamente o que querem. Como eu não tenho um produto de grande volume de unidades de venda, Tá. eu posso escolher mentorado. Sim. Eu consigo escolher o meu mentorado. Sim. Eu consigo falar para o mentorado e falar, olha, não está no seu momento. Eu vou te dar um exemplo. Eu tinha uma mentorada que era uma dentista. Tá. Isso em 2023. Aí ela falou para mim assim, Rô, meu objetivo é ser igual a Natália Beauty. Eu falei, maravilha. A gente precisa montar uma metodologia, você assinar essa metodologia, replicar ela para várias pessoas, treinar essas pessoas e franquear esse modelo de atendimento. Não, mas não é isso que eu quero. Eu falei, mas o que você quer? Eu quero a vida dela, ela viaja o tempo todo e tal, não sei o quê. Aí eu falei, amiga, você é formada, casada, tem filho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, você acredita nisso? Tome tento. Eu conheço a Natália, eu já estive no escritório dela. Ela trabalha mais que eu e você juntos. Eu não sei que horas que aquela mulher dorme. Agora, ela mostra pra você os resultados do que ela faz. E ela é uma pessoa que durante muito tempo mostrou o processo também. Sim. Hoje ela mostra mais resultado, mas ela mostrou o processo. Você que não acompanhou. Porque ela tava construindo. Porque ela estava construindo. Antes Então, dela chegar ali lá. dentro do que ela fez, mas aí a pessoa se apega. Eu falei, na verdade, o que você quer é ser uma influenciadora rica que não trabalha. E que é muito equivocado esse conceito. Gente, eu já convivi com muitos influenciadores. Eles trabalham Muito. Incansavelmente. incansavelmente. E vou falar uma coisa pra vocês. O peso psicológico da função do influenciador é muito alto. Você vê um índice enorme de influenciadores, que eu digo que é um influenciador puro, com problema emocional grave. Sim. Por quê? Porque a galera não perdoa. Nem um pouco. A galera bate. Nem um pouco. Muito. Ah, mas e como é que é isso com o empresário? O nível de exposição do empresário é muito menor Sim. do que da Virgínia. Não, peraí, né, gente? Estamos falando de 5, 6 milhões de pessoas. Exato. Você ter ali Mas você sabe que pesa, né? Você sabe que muito, até de eu começar a fazer o podcast e trazer e falar, vou trazer o conteúdo, vou... Você pensa 2 vezes ainda, porque... Pensa, porque você vai se expor. Exato, eu ainda tô no mundo executivo tradicional. Você sabe o que faz uma pessoa hoje se destacar? Vou dar essa Olha a dica. de graça essa Anota. pra vocês, galera. Uma coisa só. Sua opinião sobre as coisas. Que é o que as pessoas não dão. Lógico. Ah, eu não consigo crescer o meu Instagram, mas você tá dando sua opinião? Porque você me deu sua opinião atrás da câmera. Aí na câmera você fala o bonito. Guto Galambra. Opinião. Maravilhoso. Pablo Marçal. Opinião. Opinião. Pura. Marcelo Toledo. Opinião. Thales. Opinião. Alfredo. Puríssima. Opinião. Alfredo um pouco menos opinião, mas ele é Mas quando ele pega um tão negócio... carismático, cara. Mas quando ele pega um negócio... Não, ele vai. Ele vai. Mas ele é mais delicado na hora de dar opinião. E eu acho que a grande sacada dele é o carisma. Sim. Ele tem um carisma absurdo e ele tem uma história real de conquistas. Isso é verdade. Enorme. Enorme. Ele não tá vendendo vento. Mas eu acho que eu concordo contigo, mas as pessoas não estão preparadas, por exemplo, para passar pelo que o Thales se dispõe a passar, os tais dos cancelamentos. Tem que ter uma casca. Olha, Porque tem coisa ali que é proposital. o Alfredo foi cancelado Não. porque ele não buscou. Pablo Marçal foi cancelado Não. milhões de vezes. Não, a Marçal. Muitas. Ah, foi, é Milhões verdade. de Foi. vezes. Político. Ô, gente, ó, vou explicar. Eu vou fazer uma live hoje explicando o negócio do Senna pra vocês, tá? Ele faz a live, explica e no final, até o QR aqui agora, você é dono da sua história. A grande questão é como eu sou cancelado e saio do cancelamento. O cara que melhor faz isso no Brasil é o Pablo. Não, ele é genial, O gente. Pablo é o cara que faz o cancelamento Eu acho intencional propositalmente. e sai do cancelamento intencionalmente. São poucos que conseguem fazer isso. E ele fala uma coisa que é o seguinte: você não tem que estar preocupado com a opinião dos outros, porque o seu fã ele vai te odiar e no fundo todo mundo esquece. Bom, não preciso falar sobre política, certo? Mas Certo. muita gente esquece, Sim, certo? claramente. Então pronto. Claramente. Sem dizer, eu já disse É para isso. bons entendedores. Ou seja, as pessoas não lembram. Agora, a posição que ele tomou, se você visse ali
Ele sempre teve uma estratégia do confronto. Sim. E ele veio da bandeira contra o movimento woke, assim como o Guto Galambra, certo? Eles levantaram Sim. a bandeira contra o movimento woke. Talvez se Ele, hoje eles Carlos, entrassem com essa Guto. linguagem, já não ia dar tão certo, porque o movimento woke Tá já caindo, está tá caindo. em queda. Mas à medida que emergia o movimento woke, eles estavam trocando porrada com esse movimento, Sim. de maneira intencional. E aí eu te falo, não necessariamente precisa ser a sua trajetória. Tem muito assunto para você dar opinião. E tem muitas maneiras de você dar opinião. Você pode usar o confronto, você pode usar o apoio, você pode usar a contradição, você pode ficar no meio e jogar para um lado e para o outro e deixar o fla-flu lá sair na porrada. Sim. Então, assim, estratégia não falta. Agora, tem que dar opinião. Se você não dá opinião, você é mais do mesmo. É, mais um. É mais um morno. Mais um falando. Mais um morninho. É. Agora, deixa eu te falar uma coisa que eu tô aqui. A gente tá conversando e a gente começou a falar de comunicação. Você estuda pra caramba. Muito. Porque você fala, você permeia e transita entre diversos mercados e diversas pessoas. É repertório. Surreal. Repertório. É inacreditável. Repertório. Isso daí é uma coisa que eu falo para as pessoas. Você quer usar a rede social, você precisa estudar psicologia de consumo, Anota aí. psicologia social e você precisa estudar a psicologia de massa. Eu tô há um tempão lendo livros de 1870 até 1960, que foi a época em que se estudou todo esse movimento, Sim. certo? Você tem ali... O que você já leu? Cara, um livro que eu gostei muito recente que eu li foi A Psicologia das Massas, Tá. tá? Aí você tem um que é do Freud e você tem outro que é de um cara chamado Le Bon. Esse daí eu acho que todo mundo tem que ler. Tem um outro chamado Massa e Medo. Massa e medo. É denso. Você vai dormir de noite depois. Sério? É, brincadeira. Mas são livros que eles tratam de movimentos pré ou início da Revolução Industrial. Tá. Tá? E são movimentos que tratam na época do Primeira e Segunda Guerra. Onde você teve propaganda maciça, cultural, tanto para a esquerda quanto para o fascismo, para o nazismo, para a direita. Ali, esse conhecimento que é usado até hoje foi desenvolvido. Aí, trazendo um paralelo, você foi em mercado financeiro há muito tempo. A gente sempre fala que o mercado financeiro é cíclico. A história também é cíclica, não? Sem dúvida. Então, se você pega esse livro, por exemplo, Psicologia das Massas do Le Bon, se você lê ele hoje, ele foi escrito em 1890, sei lá. Parece que ele foi escrito hoje. Hoje. Certo? Cara, não quer um livro tão denso? Vai pro Cialdini. Ele tem vários livros sobre persuasão, sobre... Sim. Que acho que é o grande... Acho que esse todo mundo tem que ler, tá? Cialdini, qualquer livro dele. Persuasão, persuasão... Pode ir em qualquer livro dele. Eu li recentemente um livro, que esse livro eu gostei muito porque ele é A Quarta Teoria do Poder. Esse livro é escrito por um filósofo russo, que é o conselheiro do Putin. Tá. Tá? E aí ele mete o pau no capitalismo, no socialismo e no movimento fascista e nazista. E qual que é cria o a quarto? Quarta Teoria do Poder. Lê. Sem spoiler, Não vou sem dar o spoiler. É um livro denso, mas ele é um livro que fala muito sobre esses movimentos sociais. Sim. Como que esses movimentos sociais são formados e aí ele traz as críticas, você não precisa concordar com ele, né? Ele é bem controverso, esse cara. Um outro livro que eu acho que as pessoas podem ler para entender a parte cultural é A Era dos Extremos, do Eric Hobsbawm. Não li ainda. Esse é um grande historiador, ele traz ali pré-Primeira Guerra e vai até acho que final da década de 80. Porque, gente, se você entender o movimento cultural versus o movimento financeiro, você entende o jogo. Adoro quando fala isso. Aí você entende o jogo, porque sempre tem o jogo por trás Você do jogo. começa a ter um movimento social, você pode olhar, o financeiro vai para ali. Sim. Porque são E é reflexos. repetição. São repetições. Por exemplo, a gente vai entrar numa nova onda de conservadorismo. Se você vende qualquer produto, foca na família, meu amigo.
Aí, pronto. Olha quanto presente. Foca na Quanto família. presente. Não, aliás, a Foca família tá na vendendo família. horrores, né? Famílias felizes no Instagram agora É o que vende. é o que vende. Porque o que acontece? Quando a gente veio com esse movimento progressista, mais woke, são poucas pessoas, é uma minoria muito barulhenta. Sim. E trouxe para as pessoas uma percepção de que o movimento era maior do que ele realmente era. E a força da comunicação dessas pessoas fizeram muita gente acreditar que você tinha que falar todes. Certo? é a força de E comunicação. isso foi colocado em algumas escolas, depois foi retirado. Mas é um movimento social natural, que foi por pressão. Antigamente, para você fazer isso, você precisa de um contingente de pessoas muito grande. Sim. Hoje, não. Você precisa de muito repost, certo? Então, você cria uma percepção de hegemonia de voz que não existe. Viralizou. E aí eu volto a dizer, espaço estava desocupado. Quem ocupou o espaço? Você sabe que é muito louco? Quando eu conto a história da minha vida, as pessoas perguntam. Mas assim, todo mundo pergunta assim, mas o que você fez para crescer? O que você acha que foi a grande virada? Eu falei, eu ocupava cada espaço vazio. Genius, é isso. Cada espaço vazio. Tem espaço, ocupa. É isso. E se você não ocupa, aí o que está acontecendo agora? Aí vem o ruim. O lado conservador está ocupando esses espaços. Eu sou um cara que acredita que precisa de direita e esquerda. Eu acho que tem que ter os dois lados. Tem que ter os dois lados. Quando vai tudo muito para um extremo só, se só tivesse a direita, provavelmente a gente teria uma visão perturbada da sociedade. Se só tivesse a esquerda, uma visão perturbada da sociedade. A gente viu que em regimes totalitários é isso que ocorre. Sim. Certo? Então, E acho que também convida a gente a encontrar um caminho quando você tem os dois lados. Porque você tem percepções. O que eu falo que não pode existir é a ignorância. E a ignorância está dos dois lados. Hoje em dia, Flávia, as pessoas não leem. Então, todas aquelas opiniões que você vê, aqueles textões no Instagram, vêm de pessoas que não leram sobre o tema. Jamais. E aquilo forma a opinião de terceiros. Que é um perigo. E você vai criando um movimento narrativo. Que é um E perigo. aí eu volto para a história do empresário. Como que você domina a sua narrativa? Quem é você? Como que você constrói essa imagem? O que você realmente vai mostrar? Com qual intuito? É difícil a pessoa chegar nisso sozinha. Eu diria que é fácil, é só estudar. Anos. Mas não é Que brincadeira. dá pra ver. Não é. Não é. Então, assim, na hora que você constrói essa linha e você consegue... E é igual ao universo, está em expansão constante, né? Então eu vou construir um negócio, por exemplo, você entrou lá na minha mentoria, eu vou construir a teoria narrativa hoje. Daqui a 6 meses ela já mudou. Sim. Porque tem novas coisas, tem coisas que a gente estava falando aqui. Agora eu estou estudando muito sobre IA. Programação no code. Cara, eu vou programar alguma coisa no code? Provavelmente não. Mas eu preciso saber falar sobre o assunto. Saber conversar. Aí eu tô estudando um curso lá, eu comprei um curso online de R$300 de um programador no code. Eu tava falando com uma pessoa essa semana sobre isso. Porque eu quero fazer um curso, porque não sei o que, mas primeiro eu tenho que achar o que eu quero fazer Dançou, para depois já fazer o perdeu curso. tempo. Já perdeu tempo, Já perdeu rapaz. tempo, Vai já fazer o perdeu curso tempo. que lá você descobre o que você quer fazer. Exato. Pelo amor de Deus. E a gente está vivendo um momento de transformação muito forte. Outro assunto que a gente estava falando aqui antes, né? Hoje, como é difícil você criar certos produtos quando a gente está falando de tecnologia, porque a tecnologia fica datada muito rápido. Muito rápido. Né? Então, cada vez mais vai se exigir velocidade de ação. Então, você tem uma ideia. Tem um livro bem legal, que é o $1 Million Weekend. Eu sei qual que é esse. Esse livro é muito legal. Ele fala o seguinte, você tem que montar um projeto e um produto num fim de semana e ser capaz de colocar ele para rodar e para vender. Não vendeu, derruba, faz outro. Derruba, faz outra. Porque é isso. Porque as coisas ficam datadas muito rápido. Cada vez mais rápido. Quando a gente olha para frente, o mercado de trabalho vai corroer nos próximos 5 anos da maneira tradicional que ele existe. Eu não gosto muito dessa visão apocalíptica. Eu conversei com uma amiga minha, Suzana. Suzana é dona da Hera, que é uma empresa de IA. Ela é minha mentorada lá também. Aí a Suzana... Eu falei, Suzana, quando você olha o seu Instagram aí, que deve passar coisa de IA pra caramba, é o apocalipse? Ela falou, é. Eu falei, maravilha, então vamos criar uma comunicação diferente? E a gente montou um modelo lá pra ela. Tá. Em linhas gerais, o que eu quero dizer sobre isso? Que é uma grande oportunidade de negócio, eu vou contar porque essa eu não vou explorar.
que vai existir nos próximos 2, 3 anos? Curso de formação, você pensa que vão descer 70 milhões de empregos e vão criar cento e não sei quantos milhões de empregos. Você precisa criar curso para esse cara sair daqui e para cá. Você precisa formar uma nova massa de profissionais. Para fazer essa transição. E essa transição, ela pode ocorrer em qualquer idade. Então tem uma empresa, até de uma colega nossa, que é aqui do Scale? Do Scale, em que eles têm lá, eles criaram um centro de formação para pessoas de TI. Então pega, por exemplo, uma enfermeira com 40 anos de idade, dá um curso de programação e capacitação para ela, paga esse curso e eles empregam ela, porque tem demanda. Sim. E aí ela ganha mais, ela em 90 dias faz um curso e vai ganhar mais do que ela ganhava antes. Gente, essa oportunidade é gigante. E ela já está acontecendo. Não vou nem falar que ela vai acontecer. Ela já está acontecendo. Hoje você abre a internet, tem tudo que você morrendo. vê é sobre IA. Tem profissões morrendo. Profissões morrendo. Agora, o contato humano... Gente, o totem de atendimento do mercado existe há muito tempo, mas até hoje tem caixa, né? Sim. Por quê? Porque tem gente que quer o caixa. Tem gente que quer o caixa. Então tudo bem. Você sabe que à frente da hotelaria as pessoas ficam falando, ai, que dia que vai vir um robô, que vai fazer... Gente... É hospitalidade. Calma, as pessoas Calabresa. querem ter uma pessoa. É gente. Hospitalidade é gente. Obrigada. Não, porque eu vou pra China. Não quero ir pra China. Não quero ver o robô. Hospitalidade é gente. A maioria das pessoas não faz o básico bem feito. Exato. E aí fica trazendo... Voltamos a dizer. Se você não faz o básico bem feito, você vai pagar milhões de reais para soluções que não funcionam. E que te parecem muito boas. É isso. Porque elas vão te apresentar um modelo de solução imediata de um problema que não tem solução imediata. Que você tá ludibriado. Você tá ludibriado. E aí é esse mercado que a gente ainda vê hoje no digital. Esse mercado no digital tá Mas movimentando diminuiu. milhões. Mas diminuiu. Você acha que as pessoas estão acordando? Eu acho que todo esse processo é importante. Tá. Porque, cara, esses dias eu tava conversando com um amigo meu que é produtor digital grande, né? Tá. E aí eu falei, cara, por que você não cria um curso online? Eu falei, porque eu não acredito nesse modelo. Ele falou, por quê? Eu falei, porque o índice de pessoas que concluem o curso digital é menos de 2%. É igual pagar academia e não ir. Todo mundo Exato. faz isso. Compra aí e ele não falou, faz. tá, mas se o cara assistir uma aula, 2 aulas, e Mas... pegar alguma informação ali que for positiva para ele, teve uma pequena mudança. Aí ele jogou a pedra na minha cabeça. A quantidade de mudança que ele estava pronto para mudar. E não é você que dita qual é a quantidade de mudança que ele está pronto para mudar. Aí eu falei, você tem toda a razão. E como é que você faz isso? Agora você trouxe um pontaço. Como é que você faz isso com a pessoa que chega lá? Porque você tem um conhecimento aqui. Gente, a gente teve uma aula, basicamente. Só quero que vocês entendam que não é fácil. Olha o tanto que ele falou de literatura, de diversos aprendizados que ele teve para poder ter aí papos, né? Sim. Com as pessoas e trazer essa bagagem toda. Então, Sim. não é fácil. Quando você pega uma pessoa que ela tá disposta a mudar, mas não o tanto que ela precisa mudar. Ela também não entra. Eu acho que é estabelecer. Não, ela entra. O ponto principal é que não tem o mesmo ponto final para todos. Eu tenho um mentorado meu que ficou 1 ano comigo para aprender a abrir a câmera e fazer um stories. Sim. Foi o que ele conseguiu fazer. Sim. E aquilo ali mudou, de alguma maneira, a comunicação dessa pessoa. Eu tenho outros que em 6 meses já saíram com uma máquina comercial pronta. Caraca. Eu tenho outros que em 2 sessões já aumenta o faturamento. Tem gente que em 1 sessão aumenta o faturamento. Depende do quanto que ele tá, em que fase. Por isso que eu falo que tem que ser individual a mentoria. Não, faz total Porque sentido. se eu boto todo mundo no mesmo lugar... Você tá despejando conhecimento, mas agora, nem todo mundo vai pegar. Por isso que tem coisas que eu falo, cara, é melhor você fazer esse curso aqui de R$30 do que você me pagar uma mentoria. Porque o seu problema ele se resolve com R$30. Depois que você fizer esse curso, aí você vem falar comigo. Pra ver se realmente... Sabe? Então, e é a mesma coisa. Por que a pessoa faz a universidade e um vira um profissional super bem-sucedido e o outro não? É a mesma coisa. Então, assim... Personalidade. Porque é a personalidade. Então, o mais importante pra mim eu garanto pra todos que você vai sair diferente do que você entrou. Sim. Isso em qual nível? Em qual nível vai depender de você. Eu tô pronto pra te levar no principal nível. Eu aprendi quando eu trabalhava no banco, eu tinha um... Banco é mais barato, né, galera? Que ainda tem aquele senhorzinho que entra lá todo dia e quer sentar na mesa com você. Eu era gerente geral, né, de um banco lá em Brasília. E era a principal agência do banco lá. E tinha um senhorzinho que ia lá todo dia.
E a galera não tinha paciência de falar com ele, né? Eu falava, manda ele falar comigo. Deixa ele vir aqui. Vamos tomar um café com ele aqui. 10, 15 minutos todo dia. E aí um dia ele falou assim, eu posso te dar um feedback? Eu falei, claro. Porra, de graça. Agora? Porra, né? Top, agora. vai. Manda no peito do pai! Né? Aí ele foi lá e falou assim, seu funcionário tem medo de falar pra você que ele não entende o que você fala. Uau! Eu falei, uau! Como assim? Mandou ele no falou, peito mesmo. Você fala as coisas e você, cara, é tão claro na sua cabeça o que você fala, mas a pessoa não tá entendendo porra nenhuma do que você falou. E você tem dificuldade de perceber em qual degrau da escada que esse cara tá. E ele não assume pra você que ele não entendeu você. Então, você precisa entender em qual degrau que ele tá e fazer ele andar o próximo. Eu uso isso até hoje. Que presente que Foi esse um dos senhor melhores te feedbacks que ele deu. já me deu. Esse feedback valeu múltiplos 7 dígitos. Eu tomei esse feedback do ChatGPT. Cara, muito legal, mas o do velhinho foi mais acolhedor. O do velhinho teve hospitalidade, porra. Foi assim, Tomou? tomei. Exatamente Maravilha. esse. Maravilha. Exatamente esse. E aí entra questões comportamentais, entra terapia, entra humildade, Sim. entra várias outras coisas que eu precisei trabalhar. Outro feedback que eu tomei antes de ser desligado lá do banco, um CEO que eu atendi a ele, ele falou assim, quando é que você vai sair do banco? Mandou assim, na lata. Esse não pediu permissão, ele já veio. Aí eu falei, nunca. Aí ele falou, ai, que pena. Você acreditava nisso? Não, mas sim, né? Falava nunca. Não, meu cliente, cara, não dá pra abrir ali. Ah, tô querendo sair do banco. Porra, não, nunca. Por que você quer me contratar? Até porque se ele quisesse me contratar, eu já aumentava o preço, né? Se eu falo nunca, eu já fico mais... Gente, calma, é estratégia. Aí eu falei nunca. Aí ele falou assim, espero que você seja demitido. Eu falei, que isso, cara? Você vai me contratar depois? Ele falou, você não vai precisar ser contratado por ninguém. Caraca! Você precisa de pista pra correr. Eu falei, cara, eu tô no Banco Internacional, tem 100 mil funcionários essa porra desse banco. Tô brilhando. Não tem pista pra Tô mim? brilhando. Não tem pista pra mim? Tem Você um tá mundo, louco? tem um mundo. Aí ele falou assim, tem, só que cada vez tem menos caixa. Tem menos caixinha. É E aí verdade. você não vai ter tempo pra desenvolver. Espero que você tenha entendido o que eu te falei. Aí eu falei, não, beleza, entendi. E, cara, 6 meses depois eu saí do banco. Cara, que sensacional. Sensacional. E aí entra a história que eu falo, e aí quando eu vi essas duas pessoas, eu falei, cara, eu vou estudar para ter esse nível de habilidade. E eu estudei para ter esse nível de habilidade. Então eu converso hoje com uma pessoa, eu vou lá e... Já vou tomar um feedback aqui quando desligar a câmera, vocês estão vendo, né? Já vou anotar. Eu já vou lá no ponto. Isso não é um toque de Midas, não é uma coisa estudada. Óbvio, a pessoa tem que estar pronta para te trazer as coisas. E a pessoa acho que pra receber. o principal é a gente que vai levar para a pessoa entender o que ela está pronta para ouvir. É isso aí. Pra E essa é a receber. grande sabedoria, acho que dá. Aí quando a gente fala de liderança empresarial, é uma sabedoria que eu acho que poucos líderes têm. Posso trazer aqui para liderança empresarial, já que a gente está nesse daí? Pode. E uma das coisas que você falou agora, que você tocou sobre o CEO da grande empresa falar tem pista, e aí você falou cada vez tem menos caixinha. Exato. Eu quero até fazer uma provocação aqui com todo esse papo que a gente está trazendo, com o que a gente está colocando na mesa, assim, maravilhosamente. Cada vez, às vezes é um executivo grande, de um grande banco, de uma grande empresa, de uma grande indústria. Outro dia eu falei num papo aqui, cada vez tem menos espaço. É muito mais difícil para um CEO se recolocar, caso dê alguma lambança ou porque ele decida fazer essa transformação, essa transição, do que para qualquer outra pessoa que ainda não chegou nesse topo. Sim. Será que não é aí que a pessoa também tem que olhar e falar, pô, será que eu não preciso realmente fazer um trabalho com a minha imagem para o próximo passo? É exatamente um dos pontos que eu defendo. Tá? Hoje a maioria dos meus mentorados são donos de empresa, tá? Tá. Mas a gente já recebe uma ou outra pessoa que acabou de concluir o ciclo lá, uma profissional que era estatutária de uma empresa de capital aberto. Caraca. Diretora comercial. Tem muita trava de compliance. A imagem deles é muito sufocada. Será? Porque tem muita coisa que eles não podem falar. Óbvio,
Quando você tá, por exemplo, vou dar um exemplo de um cara aqui que eu conheço pessoalmente, que é o Marcelo Braga, que é o presidente da IBM. Tá bom. Eu fui estagiário na IBM, ele era gerente de conta lá em Brasília. Então eu conheço bem ele. Daquela época, claro. Ele faz um trabalho amazing no LinkedIn. Só que ele tem uma área de RP dentro da empresa para ajudar ele. Todo dia ele posta grandes insights, grandes eventos. A imagem dele é muito trabalhada, mas é trabalhada institucionalmente para a IBM. Ele está na IBM há 30 anos, provavelmente, 20 e tantos anos. Então, assim, se você não tem esse apoio institucional, é mais difícil. Agora, vou te dar um exemplo. A gente tem uma pessoa que a gente conhece, estatutária de banco também, saiu, tem 67 anos de idade. E aí foi trabalhar com conselho. Entrou até de conselho numa empresa de uma outra pessoa que a gente conhece. E aí eu tava conversando, falando, cara, se ele quiser agora no primeiro ano, ele faz 5 milhões de reais. Quanto custa uma mentoria desse cara? Putz, 67 anos de experiência. 67 anos, desses 67 anos, ele foi de caixa até um grande diretor estatutário de banco. Da instituição financeira. Certo? E eu, quando era criança, ele já era superintendente. Sim. Certo? É uma experiência Quando eu absurda. entrei em banco, eu já era superintendente. Eu era gerente geral lá do banco, eu já era superintendente de operações gigantes. Absurda. Então ele tem uma experiência absurda. Então, quanto custa uma mentoria de um cara desse para um líder de uma empresa do mercado financeiro ou do varejo? Não estou falando de consultoria, hein? Sim, mentoria. Tô falando de mentoria. Ele abrir a agenda dele lá 1 hora e meia, uma vez por mês, sentar com o cara lá e falar, fala que eu discuto. Quanto custa? Não sei nem imaginar. Meia milha? Fácil. Certo? Porque essa Pega meia 10 milha clientes assim, em um ano, 5 milhões. Qual a lucratividade que ele vai ter disso daí? Vai pagar imposto. Sim. E só. É. Vai ter que ter um Instagram ali, vai gastar mais uns 15 mil por mês. Tá bom. 70% de margem. Vai gastar... 70% lindo. de margem. É o que eu opero hoje. É isso. 70% então, assim, de margem. Vai ter 70% de margem. Só que as pessoas não estão ligadas nisso. E aí é onde eu falo, o conhecimento desse cara vai morrer com ele. Que triste. Porque ele não vai fazer isso. Que triste. Triste. Você não acha que as empresas no futuro vão ter aí braços de educação cada vez mais? Acho que é uma tendência. A IA vai prover isso muito forte. Eu acho que o mercado de educação, tanto que hoje eu atuo nele, né? Eu acho que é o mercado mais expoente que existe, porque a gente teve uma ruptura do sistema tradicional de educação. Sim. Certo? Então hoje você fazer uma universidade não é mais uma garantia de absolutamente nada. É importante fazer uma universidade? Eu sou desses defensores. Por quê? Porque você vai ter uma formação com título, você vai enfrentar desafios durante 4 anos que vão ajudar a formar o seu caráter. Isso é verdade. Você vai conviver com pessoas. Isso vai ajudar a formar o seu caráter, certo? Então eu acho que esse processo é importante, o processo. E a partir do momento que você se forma, você vai atrás do conhecimento prático. E aí por isso que eu acho que esse mercado é muito forte, porque a gente vai entrando na especificidade. Quanto custa você falar para alguém sobre hospitalidade? Quantas pousadas de luxo tem no Brasil? Putz, muitas. Esse é o seu business, certo? Muitas. Um deles. Você tem outros, mas quanto vale você pegar um cara e ir lá e visitar e falar, muda isso. Sim, pô. O cara muda de vida no dia seguinte. O cara muda de vida no dia seguinte, porque ele tá errando. Então, assim, ele tá disposto a pagar isso? E aí entra naquilo que a gente tá falando. O Brasil é a terra da dessofisticação. Eu não sou um cara que fica falando mal do Brasil. E não me peguem errado aqui, não me cancelem, porque eu não tô falando mal do Brasil. Mas a gente é dessofisticado. A gente aprende de forma orgânica. A gente foi criado nisso. Cara, vai entrar um estagiário aí, como é que faz o onboard? Bota ele lá do lado do Zé. Bota do lado do Zé. Ele aprende, vai. E a gente aprendeu as coisas de forma orgânica. A gente estava contando uma história esses dias, né? Que juntava ali os engenheiros ali, né? Na época da faculdade. Da faculdade de engenharia. E aí tal, você tá lendo alguma coisa? Não, tô lendo não sei o quê. Tu é viado, mano? Você lê? É verdade. Vai me falar que tá lendo poesia agora. É verdade. Então, assim, como que isso você não constrói... Mudou, tá? Como que você constrói
uma economia forte, como que você constrói uma nação, como que você constrói valores, se existe uma indisposição social para a cultura. Óbvio, a gente nunca foi ensinado a isso. E o a país nossa não fomenta. cultura... Eu peguei minha filha esses dias e falei, filha, olha a música da década de 60 do Brasil. Nossa. Aí botei lá, Bossa Nova, botei o Tom Jobim, Astrude e tal, ouvindo Aquela lá. coisa maravilhosa. Aí eu falei, vamos ouvir agora. Vai novinha, chão, soca. Não, eu fui no casamento esse final de semana, a hora que entrou Coitada essa das música, eu novinha, falei, cara. esse negócio de roçar no negócio, eu acho que acabou a minha hora da pista de já dança, eu tô foi. saindo. Fiquei assada só de pensar, né, cara? Gente, pelo amor de Deus, é só soca, desce. Então, assim, é legal ter essa diversão. Na minha época também tinha essa coisa que era mais tosca. Sempre teve. O Brasil gosta de uma tosqueira e tá tudo bem. Não é uma coisa A gente contra ri o de meme, funk. tá tudo bem, é isso aí. Né? Mas não tem o outro lado. Não tem. Então a gente vem dessofisticando. Desofistica a cultura. Então, eu acho que muita gente já se tocou disso. Outra coisa que eu acho que é uma tendência muito forte, você já tá vendo isso aí a rodo. Clube de leitura. Sim. Depois que veio a notícia ano passado do brain rot, em que as pessoas estão literalmente apodrecendo o cérebro, e o QI ele tem tendência de baixa, QI médio do Brasil é 83, da última vez que eu pesquisei, Sim. média, 8,3. Triste. Então, as pessoas que eu acho que de uma fase de 30 a 40 anos ali, falaram, cara, eu não quero estar nesse lugar. Eu tenho clube de livro na empresa, para os Exato. funcionários. Exato. E aí, as pessoas estão montando, só que aí você vê, né? O Clube do Livro, tem uns que são de verdade e outros que não, né? Outros é assim, eu vou fazer aí, tem uma live, não tem grupo de discussão, não tem nada, né? É feito para vender. É isso aí. Né? Mas tem outros que são mais profundos. Então, assim, vai voltar a existir um valor da cultura de uma maneira maior para o mundo ocidental. Tá voltando para livro já. Exato. O quanto tá voltando a notoriedade, porque por um período parece que produzir livros, escrever livros ficou obsoleto, porque veio tudo isso. E tá voltando agora, o prestígio de ter um escritor, um autor. E cara, eu leio muito. E é um desafio. É mesmo? Por quê? Algumas pessoas falam, você está lendo o livro? Eu falei, por que você não pegou o resumo no ChatGPT? Eu falei, porque Audiobook. Eu preciso ler com tempo para administrar aquilo que eu tô lendo. E para internalizar. Exato. Para realmente perceber, ler. Para ficar ali, às vezes, o dia inteiro com um triplex na cabeça ali para resolver. As pessoas passam página, elas não leem. Eu tenho essa impressão, que elas passam página. Sim, porque analfabetismo funciona. A cabeça tá tão... que tá passando página. Exato. Tá passando página. E nesse ponto, a construção do pensamento, a construção do saber, ela vem através da literatura. Sim. Certo? Não tem jeito. Não, e tá aí, eu falo, outra coisa que eu gosto muito tá aí, não custa caro. E é um conhecimento que alguém já passou e tá salvando seu tempo, meu filho. Exatamente. Por R$50, a pessoa tá te salvando, às vezes, uns 10 anos de vida. Por R$50. As pessoas não acreditam nisso. Mas tem livro que fez eu ganhar muito dinheiro. Eu não duvido. Muito eu dinheiro. não duvido. Muito dinheiro. Uma coisa que você leu ali, tem reunião que às vezes eu faço com uma pessoa, ela fala um negócio, eu falo, putz, vai virar muito dinheiro. E vira. Tá vendo? Tem curso que você faz que faz virar dinheiro. Agora, cadê a nossa habilidade de mudar? Cadê a nossa habilidade de... Vamos ficar para trás. Cadê a nossa habilidade de criar novas curvas de aprendizado? Eu tô com 48 anos e eu não paro de estudar. Então a gente estava falando aqui, eu tô fazendo uma pós-graduação, tô aprendendo sobre programação no code, continuo estudando as coisas de marketing, e dou mentoria, e sou casado, e tenho 2 filhos, e faço exercício físico, e vou correr no Marrocos, e foda-se. É isso. É isso, e assim a gente vai seguindo a vida. Mas essa é a minha vida, eu não tô vendendo ela para ninguém. Não, e o pior é que às vezes as pessoas falam como se fosse uma coisa... E por isso que a gente falou agora, você falou dos 10%, dos 90%. As pessoas veem como se fosse uma coisa muito difícil. Mas para algumas pessoas é. Eu concordo. Porque talvez não houve esse exemplo. Você sabe o que está movimentando hoje? Você pensa, vamos pensar na classe trabalhadora, ali. Mais para a base da pirâmide. Ele viu o pai dele trabalhando a vida toda... Igual um camelo. E comprando uma casa. Sim. Hoje ele faz igual o pai dele, mas não consegue mais comprar casa. Não esquece. Até porque era eu vi um texto ontem sobre isso.
Sim. que era 1 para 1 o dólar, que um financiamento era não sei o quê, e Sim. hoje não é. Você trabalha é. o mesmo tanto e não chega. Vai trabalhar o mesmo tanto, É isso você não vai ter o patrimônio, você não vai juntar dinheiro e provavelmente não vai ter previdência. É isso aí. Certo? É isso aí. Então, esse cenário, e aí é um cenário de ruptura. Algumas pessoas vão se salvar, outras não. Outras não. E aí você vai ter renda universal. O Brasil já capitania a renda universal. O pessoal reclama aí do Bolsa Família, isso vai ser mundial. Sim, sim. Talvez o Brasil vai ser um dos grandes exemplos disso. Ache bom ou ruim. O Brasil vai ser um dos grandes exemplos de distribuição de renda mundial. Porque muita gente... vai existir essa necessidade. Muita gente não vai querer mudar. Muita gente não vai conseguir Já não quer mudar. É verdade. E aí a gente, às vezes é muito perigoso a gente falar, a pessoa não quer. Às vezes ela Não, quer, mas concordo. não sabe como. Não, até outro não teve dia, exemplos. eu vi uma pesquisa, eu não tenho agora os dados embasados dela, mas que a personalidade é formada no primeiro ano de idade. Sim. Os 85%. Sim. Quer dizer, grande parte da sua personalidade. Dali tem coisas que você não vai mudar, porque Sim. ela não vai conseguir. Sim. Não vai conseguir. Você precisa ter esse entendimento. Que às vezes é aquele cara que fica insistindo no funcionário, que dá curso, que pega na mão, que dá feedback. O cara E ele vai. não vai. Ele não vai. Ele vai mudar, talvez na dor profunda. Mas talvez não chegue, assim... A vida não é todo mundo chegar no mesmo lugar. Né? É isso aí. A experiência da vida ela é muito complexa. E eu acho que... O que eu tenho visto é muita gente ludibriada, empresário, achando que a empresa dele vai sobreviver nos próximos 10 anos. E eu olho e falo... Não. Você ainda não viu a tormenta que vai passar na sua cabeça. Por quê? Porque ele está desconectado de uma realidade. Porque as pessoas que não tá estão olhando, acontecendo. né? E as pessoas Sim. não estão olhando, acham que está garantido. Sim. Eu acho que tá. Quanto caso que eu já não vi de empresário que eu já sentei, já ajudei, que o cara... eu tenho aqui os meus clientes, eles dão meu faturamento, eu tô feliz com isso e acabou. Eu não vou fazer mais nada além disso. Morreu. E aí morreu. Os clientes foram embora, o mercado mudou. Morreu. São outras necessidades. Cara, empresas grandes morrem. Morrem. Imagina as pequenas. Sim. Kodak exatamente. praticamente morreu. Certo? Essa história é maravilhosa. Usei semana passada com meus funcionários. E não é uma empresa pequenininha, e não era uma empresa que não tinha governança, Não não quis era olhar uma futuro. empresa que não tinha líderes formados nas top 5, nas Ivy Leagues. Literalmente não quis olhar futuro, porque o futuro chegou na mão dele, tá aqui. Apostou pro lado errado. É. Né? E eu acho que do ponto de vista da liderança é isso. Então, volto a dizer, né? Qual é a função do líder no momento de hoje? Em que você está tendo um mercado que vai ser caótico. Nunca antes se vendeu tanto medo. Sim. A gente vive a sociedade da insatisfação. A propaganda da insatisfação é muito grande. Enorme. E, gente, a propaganda da insatisfação gera lucros absurdos para muita gente. Sim. Parte da concentração de renda é a boa capitania do medo. Lemasse medo, que você vai entender melhor. Isso é verdade. Né? Isso é muito verdade. Então, qual a função dos líderes? Qual a minha função e a sua? Quantas pessoas você vai despertar? Sim. Primeiro você precisa se despertar. Né? Depois que você despertar, qual é a sua função? Despertar os outros. Despertar os outros. É para justamente isso que o podcast nasceu. A liderança, para mim, ela é uma habilidade. Você falou aqui, né, da habilidade inata. A habilidade inata, ela existe. A habilidade inata que foi estudada, ela é muito melhor. Porque Sim. você traz fundamentação, ajuda você até a passar para os outros e tal. E até entender a sua habilidade, porque as pessoas têm habilidade e não entendem como usar ela da melhor forma. Exato. E aí você pensa o seguinte, você tem a habilidade inata da liderança. Por quê? O que você tem que fazer com isso? Qual que é o propósito disso? Aí eu vou para o campo Mudar filosófico, vidas. religioso, cada um tem sua religião. Eu não gosto muito de falar de religião, porque eu gosto da pluralidade. E qual é o legado que você vai deixar? Sim. É isso. Hoje- Propósito. Cara, nunca antes na história, a gente no último evento, eu comecei o evento falando isso, né? Júlio César nunca teve Instagram. Mas ele é falado até hoje. E aí teve um cardeal que disse algo muito bom, que foi: Júlio César foi importante, mas cadê seus descendentes e herdeiros? Já Real. o trono de Pedro Real. é sempre ocupado. O trono de Pedro tá vago Sim, agora, sim, né? sim. Vai vir um Exatamente. conclave com o novo Dia 7 Papa. aí vem o conclave. Certo? Então, assim,
Por que que a igreja conseguiu perpetuar o trono de Pedro? Porque contou a melhor história. Sim. E continua contando. E continua contando. E continua se preocupando. A grande discussão é, o Papa vem conservador ou o Papa vem progressista? Por quê, gente? Mercado de consumo. Sim. Sim. Desculpa, gente. Consumo de informação. A quem vai agradar? A quem vai fazer eu crescer o meu número de fiéis? O discurso moderado, o discurso conservador ou o progressista? É isso aí. É isso aí. Então, assim, até por isso que eu não gosto muito de falar de religião, porque eu olho pelo lado do marketing. Sim. Né? E aí eu sei que isso que fere... tá em tudo. Eu acho que isso fere, às vezes, a fé de algumas pessoas. Eu sou uma pessoa de muita fé, mas Sim. eu vejo o lado humano das coisas bem humano. Bem né? realista. E eu, Bem no realista. banco, atendi algumas instituições religiosas. Então, ali, pra mim, Pois é. mudou o game. Pois é. A gente faz negócio com algumas. Mudou o game. Muda o game. Muda completamente. Muda o game. Muda completamente. Porque aí você tem que sair do viés filosófico religioso e ir pro formal. É isso aí. Né? É isso aí. Gente, a gente veio falar de comunicação, de posicionamento, mas isso aqui foi uma aula. Eu tô ali com o João mandando cortar. Ô, Então, Joãozinho, deixa a gente eu te falar mais 2 dias. Eu ficaria mais 2 dias, porque aí a gente ia posicionar metade das pessoas aqui. E eu já sei que eu vou sair com feedback daqui, eu vou tomar uma análise agora. Então, eu preciso de tempo para tomar minha análise. Também eu vou parar por aqui por isso. Mas antes de ir embora, eu sempre peço para os convidados deixarem aqui uma mensagem, apesar de você já deu várias durante o podcast, mas uma mensagem aí que se alcançasse todas essas pessoas, para elas realmente despertarem, trazer alguma coisa nova. A câmera é sua, o microfone é seu. Primeiro, queria te agradecer pelo convite de estar aqui. É sempre muito bom conversar com pessoas novas e estar nesse ambiente podcast. Né? Eu gosto muito porque as conversas são livres e a gente tem a possibilidade de falar aquilo que a gente pensa. É isso aí. Né? E trazer os nossos valores. E para você que está assistindo a gente, seja hoje ou amanhã, o mundo não vai parar de mudar. Ele não vai ser como você foi criado, como você aprendeu a viver nele. Isso é um fato. E se você quer continuar liderando, ou se transformar em um líder, trabalhe muito a sua capacidade de encurtar curvas de aprendizado. O que isso significa? Estude, 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 estude. Mas, ao estudar, bota em ação. Senão vira conhecimento de gaveta. Estuda, aplica. Estuda, aplica. Estuda, aplica. Você não vai ter dificuldade nenhuma de viver o mundo e não caia na ideologia do medo. Isso só vai fazer você consumir mais. E se quiser conhecer mais um pouquinho do trabalho, @Rodrigo Bacelar, BACELLAR, 2 underlines para ficar mais fácil. Te vejo lá no Instagram. A gente vai deixar aqui na thumb. Maravilha. Muitíssimo obrigada. Obrigada a você, foi uma honra te receber. Honra foi minha de estar Super aqui. papo, adorei. Obrigado. Saí aqui, aprendi pra caramba. Já tô com algumas decisões pra tomar depois desse papo aqui. Obrigadão. Boa. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um Empowercast. Então lembra, se você ainda não segue o canal, vai lá, segue o canal Flávia Lorenzetti no YouTube. Podcast fica lá dentro. Tá no Spotify também, no Spotify como Empowercast. Muito obrigada e até a próxima.